Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu apresento para vocês mais uma distro Linux e dessa vez a distro é o PureOS. Essa distro ela é baseada no Debian. É uma outra distro francesa, falo outra porque da França vem bastante distros decentes, boas, e essa não deixa de ser uma ótima distro. Aqui no site distroat.com tem mais informações a respeito dessa distro, PureOS, como você pode observar, baseado em Debian, origem francesa. Aqui tem mais informações a respeito de como você pode usar ela, tanto no modo live quanto instalado. Para você baixar essa distro, aqui mesmo por meio do DistroAt, você já pode clicar aqui na página principal da distro. Você é direcionado para o site deles, pureos.net, ou você pode também digitar o site diretamente, que é o mesmo site, pureos.net. Então aqui na página do PureOS a gente clica em transferências e em transferências nós temos duas versões dessa distro disponíveis para download. É a versão estável, que é o PureOS 9.0, e a versão 10 em estágio beta. O nome da versão 9 é Rifesto. Para baixar, como eu disse, você clica em baixar PureOS, aí vai ser mostrado para você na sequência as duas versões. Eu baixei a versão Stable, que é a versão 9.0, só clicar em baixar, eu já baixei, vou mostrar aqui para você, já está aqui. Agora eu vou fechar a janela e já vou mostrar para vocês o boot do PureOS 9.0. Aqui é o boot do PureOS, eu vou selecionar a primeira opção. Logo de cara ele já manda você selecionar o layout do seu teclado. Eu já vou escolher aqui português do Brasil. Ele carregado em modo live, é um bonito sistema. E a instalação, deixa eu só colocar áudio aqui. A instalação é fácil aqui. Você faz o que? Você clica aqui normalmente aqui no iniciar aqui do GNOME e aqui você já vai encontrar o instalador do PureOS. Você clica nele, o instalador é o Calamares, é um instalador automático. Então vamos dar um próximo, vou marcar apagar o disco inteiro aqui, não vou criar swap. Aqui é o seguinte, você pode criar uma partição swap ou não, tá? Eu não vou criar, mas você pode personalizar do seu jeito. Vou desmarcar aqui criptografar sistema e vou clicar em próximo. Aqui você coloca seus dados. Eu vou marcar aqui entrar automaticamente. Vou clicar em próximo. E agora é só clicar em instalar. Instalar agora. A instalação, como eu disse, é praticamente automática. O Calamares é um ótimo instalador de distros Linux, muito fácil de usar. Daqui a pouco eu já mostro ele instalado no HD. Ok, finalizou a instalação. Vou marcar aqui para reiniciar agora e vou clicar em concluído. Beleza, eu já entrei com ele pela primeira vez. Já para adiantar o vídeo e não ficar muito longo, eu fiz as atualizações do sistema. Isso eu sempre falo nos meus vídeos. Você deve fazer essas atualizações logo assim que você inicia o sistema pela primeira vez. Aqui no PureOS você pode fazer essas atualizações com a própria notificação que aparece para você aqui quando tem alguma atualização para ser feita, e também por meio do terminal. Aqui por meio do terminal, você dando esse comando aqui, ó, sudo apt update e sudo apt upgrade. Esse comando sudo apt update, você repita duas vezes o comercial e na sequência novamente sudo apt upgrade e dê um enter. Você faz a atualização do sistema.
Como eu fiz, ele já vai ser rápido aí. Mas a primeira atualização demora um pouco. O PureOS, como eu disse, é baseado no Debian. Então, o kernel que ele usa é o kernel 4.19. A versão beta desse sistema, possivelmente, já está com o kernel mais recente. Não posso garantir a você, porque eu não testei. Vou instalar mais uma vez aqui o ScreenFet com esse comando aqui, ó, sudo apt install ScreenFet. Esse programa e também o Neofet, ele dá uma resumida nas informações do sistema aqui por meio do terminal com mais detalhes. Agora é só dar o comando ScreenFet, que aí você já vê que ele já mostra as informações mais detalhadas, como o ambiente de desktop GNOME, usa o gerenciador de janelas, o GNOME Shell, e, como eu disse, o kernel 4.19. Vou mostrar para você mais sobre o sistema. Então nós temos aqui o GNOME, aplicativos. O sistema já traz suíte de escritório, já traz o Firefox, já traz o ChaseCam, o GNOME Box já vem instalado por padrão. O Chromium, que em muitas distros não vem instalado, aqui já traz instalado também para facilitar. Vou abrir novamente o terminal aqui e vou dar uma olhada que tipo de plugins o sistema aceita aqui com respeito a Flatpak e a Snap. Eu vou ver se ele tem suporte a Flatpak. Já tem, está instalado por padrão aqui no sistema. O gerenciador de pacote Synapse está disponível para ser baixado aqui. Eu vou clicar em instalar. Já instalei. Agora eu já posso abrir o Synapse. Eu preciso explicar um detalhe para você aqui. Eu instalei o Synaptic, mas para ele funcionar perfeitamente, você pode, se der algum problema na sua instalação, você reinicia, você encerra a sessão e você modifica para o GNOME clássico. Para ver se der algum problema, você muda para GNOME clássico, se der algum erro, para funcionar perfeitamente. Após instalado, você tem um grande gerenciador de pacotes que você pode encontrar vários aplicativos. E para instalar, para você que ainda não conhece o Synaptic, é fácil, é só marcar o aplicativo que você buscou, aplicar novamente e ele já faz o download dos arquivos, incluindo suas dependências, e faz a instalação para você. Muito prático. Esse é um dos modos de instalar pacotes nos sistemas baseados no Debian. Certo? Já está instaladinho o aplicativo, o VLC, já está aqui instalado. Como eu falei, você sabendo o nome de um programa, você pode já tentar fazer a instalação aqui por meio do terminal. E o comando para isso, como eu mostrei agora há pouco, é simplesmente dar um sudo apt install, e aqui você coloca o nome do programa que você deseja baixar. Se tiver disponível no reservatório do sistema, você consegue instalar aqui sem problema. Vamos, por exemplo, aqui colocar Caffeine. Olha aí, Caffeine, se você não conhece ou nunca viu Caffeine, era um programa multimídia muito usado há muito tempo atrás. Ele era comparado ao Windows Media Play. É um ótimo aplicativo multimídia. E você pode ver que a instalação dele é muito fácil aqui por meio do terminal. É só saber o nome do programa e você já instala. Olha aí, foi instalado. Vou fechar aqui o terminal e eu já posso buscar pelo Caffeine aqui. Se você ainda não usou esse programa, recomendo você instalar e testar. Você vai gostar muito do programa. Deixa eu falar, é o seguinte, aqui, como eu estou utilizando o GNOME, eu falei para você sobre o Synaptic, mas eu esqueci de dizer que nós temos aqui a loja do GNOME, né? O GNOME Software, que está aqui instalado também no sistema, para facilitar as coisas. Então você pode pesquisar aqui pelo que você desejar aqui na loja do GNOME.
é uma loja bem completa. Se você desejar informações do sistema, você pode pesquisar aqui, ó, monitor do sistema. Aqui, ó. Aqui em monitor do sistema, você marcando aqui a opção recursos, você vai observar aqui o consumo tanto de memória e o quanto o seu CPU está trabalhando, certo? Eu separei aqui 2 núcleos para esse sistema e ele está mostrando aqui o CPU1 e o CPU2, o quanto ele está sendo usado. Com respeito à memória, eu deixei 3 GB, nesse momento está sendo usado 38% da memória, ou seja, aqui 1 GB e pouquinho. Por que isso? Porque o GNOME ele é um pouquinho pesado, então o GNOME vai consumir um pouco mais de memória. Mas você pode observar o seguinte, um dual core, tá? Um dual core seria 2 núcleos, que é o caso daqui, é o suficiente e a partir de 2 GB de RAM você já trabalha. Você pode observar que aqui eu não estou fazendo nada e ele está consumindo 1 GB de RAM. Só que com 2 GB você já trabalha. O recomendado é 4 GB, tá? Para finalizar, eu vou, como eu sempre faço, mostrar aqui os papéis de parede. E aqui em plano de fundo, ele não traz... Ele traz os papéis de parede, geralmente que vem no Debian, mas você pode procurar mais, se você desejar, você pode procurar mais papéis na internet e instalar aqui sem problema. Hoje a dica foi o PureOS. Se você desejar instalar, ele é... Eu até digo que ele é um Debian facilitado. O Debian é muito bom, eu gosto muito do Debian. Só que o Debian, algumas coisas, para quem não tem muita experiência, você tem que fazer no braço. E no caso aqui do PureOS, você já consegue, você nota que já está quase tudo pronto. Você praticamente não precisa, nem mesmo em raras exceções, utilizar o terminal, mas nem mesmo isso você precisa estar sempre fazendo. O sistema já é um sistema bem completo e fácil. Então, se você gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E a minha dica de hoje é essa, PureOS. Se você desejar instalar e sua máquina for um dual core a partir de 2 GB de RAM, você já vai conseguir fazer a instalação. Tudo bem? Eu agradeço a você por mais esse vídeo, pela paciência, e eu espero você no próximo vídeo. Abraço!